Olá, gente. Estou aqui mais uma vez para trabalhar mais um assunto de geografia. Continuando nosso assunto de agropecuária, hoje vou falar sobre agropecuária contemporânea. A agropecuária contemporânea no Brasil. E para isso vou passar um slide, né? Não vou ler todos os slides, vou apenas explicar, né? Vamos lá. Está aqui o nome da instituição, o meu nome. Vamos aqui, a produção agropecuária no Brasil contemporâneo. Primeiramente, vamos entender os fatores que contribuem para as atividades agropecuárias no Brasil. Porque o Brasil, historicamente, tem apresenta esses fatores para ser um grande país de economia agrícola. Primeiro deles, clima favorável, tropical na maior parte do território nacional, o relevo é pouco acidentado em algumas regiões. Certo? Eu sei que em algum momento você já ouviu falar que o Brasil não tem grandes montanhas, só pequenas serras, mas nosso relevo é relativamente plano, certo? Um solo bastante fértil. Quero fazer uma observação que não é o melhor solo do mundo, mas é um solo agricultável. Grande mercado consumidor externo e interno. O Brasil tem essas duas coisas juntas. Uma grande população, o que garante o mercado interno, e ao mesmo tempo contato com outros países, o que faz um grande produtor de exportação. Certo? E o Brasil, apesar de tudo, conseguiu sua expansão da modernização agrícola. Né? Mesmo sem fazer uma reforma agrária, o Brasil conseguiu modernizar a sua agricultura. Fala pela modernização tecnológica. Bom, algumas características do espaço rural brasileiro. Vocês estão vendo aí. Ainda apresenta alguns setores tecnicamente atrasados, os denominados tradicionais setores modernos, que empregam os mais avançados recursos técnicos e apresenta elevada produtividade. Aqui eu quero dizer para vocês que o espaço rural brasileiro é marcado pela agricultura familiar, com poucos recursos tecnológicos, sem modernização tecnológica, uma agricultura ainda clássica, e os setores modernos, por exemplo, do agronegócio, da empresa rural, que apresenta muitos recursos técnicos. Né? Tem também aqui a questão dos planteixos, que é uma marca histórica, voltar para o mercado externo, e aí nós temos exemplo da cana, do café e do algodão. O algodão já é mais do passado, mas o algodão foi voltado para o mercado externo e foi um plantejo. E relembrando que cana, café e soja são esses três grandes plantejos. Certo? Ainda tem uma estrutura de distribuição de terra concentrada. O setor agropecuário rende grandes superávit. O Brasil ainda é 25% do PIB. Vem do setor agropecuário, quer dizer, vem ou da agricultura ou da pecuária. Está aí os produtos brasileiros de maior destaque. É o caso da soja, do café, laranja, cana-de-açúcar, milho, feijão. São os produtos agrícolas de maior produtividade. Aqui eu vou fazer um destaque que esses dois últimos, ele tem grande participação da agricultura familiar. Já a produção de trigo é um produto que o Brasil tem uma relativa produção de trigo, mas ele depende da importação, porque o que se produz não é suficiente para o mercado interno. Vamos lembrar que o Brasil, a maior parte do seu território é território de clima tropical, e o trigo é uma cultura de clima temperado.
Então, somente a região sul do Brasil produz trigo, né? Então, o Brasil importa, por exemplo, uma grande quantidade de trigo da Argentina. Bom, aqui aqui é um problema do Brasil com relação às exportações, certo? O que são essas barreiras, essas práticas protecionistas? Vamos ver um exemplo. Toda atividade econômica, ela tem um custo. Ela tem um custo de produção. E, no caso das nações ricas, elas produzem com subsídio, quer dizer, o governo dando o apoio financeiro para que o produto fique abaixo do custo. Resultado, isso dificulta a concorrência, faz com que o produto brasileiro, lá no exterior, fique mais caro. Existe também a questão das barreiras sanitárias, né? Que elas são importantes para todos os países para evitar a entrada ou saída de determinadas doenças, mas muitas vezes essas barreiras sanitárias também são criadas como desculpa, vamos dizer assim, como justificativo para prática protecionista, né? Bom, outras características, os entraves, a expansão agrícola. Nós temos um problema como já falei para vocês, da estrutura fundiária concentrada e o endividamento dos produtores. Bom, a pecuária brasileira ocupa um lugar de destaque no mercado mundial, principalmente na questão de aves e criação de bovinos. São as duas, com relação à pecuária, tem esses dois destaques, certo? Aparece também a suinocultura também, certo? A criação de bovinos tem um problema, causa um problema sério de meio ambiente, no meio ambiente. Depois nós vamos estudar isso, né? A questão aqui da melhoria da qualidade do gado, isso aqui é a tecnologia ou a zootecnia sendo aplicada na pecuária, né, para que tenha um gado com a maior produtividade, certo? Onde um boi consiga produzir mais carne em pouco tempo. Bom, gente, aqui nós temos um conceito que é o agronegócio, é um conceito do século XX, né? E aí vamos ver o que vem a ser um agronegócio. O agronegócio ele é formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem em seu centro agropecuário. Vou explicar para vocês que no passado o produtor rural ele produzia apenas ou para o sustento da família ou para somente a exportação. Não havia o processo de industrialização e nem da formação da empresa dentro da fazenda. Hoje já se junta, por exemplo, outras atividades, que é o caso do beneficiamento ou mesmo de uma industrialização do próprio produto agrícola dentro da fazenda. Certo? O exemplo disso é a indústria de laticínios. A fabricação de máquinas é a modernização tecnológica. E aí tem outros itens que vocês estão vendo aí. Qualquer coisa, parem o vídeo, pause, dê uma lida. Não faz sentido eu ler todo esse slide para vocês, certo? Pausem o vídeo e leiam, gente. Vamos lá. Bom, gente, aqui eu acho que já está completo a estrutura de um agronegócio. Ao centro da agropecuária, mas a agropecuária não atua sozinha. Ela tem, de um lado, tem uma relação com os fornecedores, tem uma relação com o processamento, que é a industrialização, e a distribuição. Os fornecedores, do lado dos fornecedores, vocês estão vendo aí à esquerda,
eles estão relacionados aos insumos, por exemplo, adubo, e máquinas e implementos, quer dizer, máquinas e equipamentos. Certo? Para o processo de processamento e distribuição, tem-se a agroindústria, a indústria e a distribuição e serviços. Hoje, até a questão da informática é utilizada no agronegócio. Vai entrar aqui no que chamamos a parte de serviço, parte de contabilidade de uma empresa agrícola, de uma estrutura empresarial agrícola. Gente, a agropecuária do agronegócio costuma ser intensiva. Ela pode ser intensiva em grande propriedade ou em médias propriedades. Geralmente não é em pequena propriedade. Médias e grandes propriedades. Porque ela tem alta produtividade e rentabilidade. Ela pode atender o mercado externo e o mercado interno. Ela, como você já viu no item anterior, envolve uso de máquinas, insumos químicos, por causa adubos e pesticidas, e ela também se utiliza do conhecimento científico, chamado biotecnologia, que é a seleção do material genético. Aqui está representado pela seleção de sementes e até o desenvolvimento de transgênicos. Certo? É bom vocês dar uma lida, pesquisa na internet ou no livro de vocês, ou converse com um especialista da área, quando tiver contato, sobre o que são transgênicos. Olha aqui. Só voltando aqui à questão dos transgênicos, não fiz nenhum conceito sobre transgênico. Transgênico é toda a agricultura, principalmente dos vegetais, é o caso da soja, que sofreu transformação genética, passado pela engenharia genética. Vamos para frente agora. Bom, está aqui um dos argumentos favoráveis ao uso dos transgênicos. Existem os contras e os a favores, né? Os argumentos favoráveis, por exemplo, é o aumento da produtividade, o aumento da produção de alimento, né? Tornando a atividade agrícola mais barata. Tem a justificativa de acabar com a fome, no caso, acabar com os problemas relativos à desnutrição, certo? Desenvolvimento econômico. As culturas de vegetais transgênicos geralmente são resistentes às pragas, o que reduz o custo. E assim por diante. E possibilita o uso das terras ditas improdutivas, terras que já estão cansadas. Pois o cientista ele faz uma adaptação desse transgênico com relação ao solo já cansado. Certo? São culturas que se adaptam muito bem a climas hostis e terrenos e solos já esgotados. Agora vamos aqui os argumentos contrários. Um que não resolveu o problema da fome no mundo. Aqui eu faço uma observação que o mundo hoje ainda tem conseguido produzir além da capacidade de consumo. Muitos dizem que a questão da fome no mundo não é uma falta de produção agrícola, mas é um problema de distribuição agrícola. Ou melhor, distribuição de alimento. Né? Dizem que toda a alimentação desperdiçada nas Américas dá para acabar com toda a fome da África. E aí para baixo são outros argumentos, né? A produtividade do lucro fica abaixo das expectativas, os produtores de alimento ficam refém de fornecedor de semente, e aqui eu faço uma observação também, porque fornecedor de semente, o transgênico tem um problema. Geralmente são plantas híbridas. Quer dizer,
a semente, ela não nasce, ela não germina. Né? Se compra, o produtor que compra, por exemplo, soja transgênica para plantar, ele planta uma única vez. Depois ele tem que comprar novas sementes, porque aquela que ele colheu, ela não serve como semente de reprodução. A outra, como os transgênicos são resistentes às pragas, estes podem afetar a biodiversidade, pois quebra a cadeia alimentar. Se não tem praga, as aves nativas, por exemplo, não tem como se alimentar. Então aí vem uma questão de desequilíbrio ambiental. O Twitter aqui, os países que adotam a produção de estrangeiros podem perder mercado consumidor importante, como o europeu, que é bastante exigente. Bom, aí tem outra questão também. Já tem países que querem produtos orgânicos. Né? Eles até cobram que esses produtos sejam rotulados. Rotulados no sentido de ser identificado. Não no sentido de ser discriminado, mas ser identificado. O Brasil também já tem uma lei que já obriga que os produtos sejam identificados. Por exemplo, é comum nas embalagens de óleo de cozinha, vir a expressão sem transgênico, com transgênico. É porque já tem uma lei que obriga que o consumidor tenha essa informação. Pois os transgênicos é uma coisa recente. Tem pouco conhecimento sobre os efeitos dos transgênicos. Bom, isso aqui vocês já viram, a questão da agricultura extensiva. Eu já trabalhei com vocês, que ela é de baixo investimento, baixa produtividade, ferramentas e tecnologia arcaica. E ela pode ser de agricultura subsistência ou itinerante, e ela degrade ao solo. Vamos ter um cuidado que a agricultura extensiva não é só de grande propriedade, porque ela pode ser caracterizada em uma pequena propriedade, mas pelo uso de ferramentas primitivas e tecnologia atrasada, tecnologia arcaica. Aqui está mais um gráfico, você já finalizou aqui, sobre a produção agrícola brasileira. Vou tentar finalizar aqui. Voltar, gente. Ok. Bom, a produção agrícola brasileira tem esse ciclo aí, né? Os gêneros agrícolas voltados para as culturas alimentares. Aqui do lado esquerdo, porque aqui geralmente está a agricultura familiar. E do outro lado, voltado aos gêneros agrícolas voltados para a exportação e indústria. Aqui está a agricultura comercial. Lembre que ela também pode ser dividida na empresa rural, certo? Ela gera lucro realmente para o país, e ela pode ser marcada pela agropecuária moderna e claro, do latifundiário. Gente, já comecei a abordar com vocês, em outros momentos, a questão da estrutura fundiária brasileira. Certo? É uma estrutura de distribuição de terras relativamente desigual. Dentro da estrutura de terra, nós estamos falando do modelo de loteamento das terras agrícolas do país. Certo? Ela varia de tamanho. E ela é resultado de um processo histórico, lá da criação das capitanias hereditárias e das Sesmarias, que eram grandes lotes que os portugueses fizeram lá no século XVI. E que é uma estrutura que continua até hoje, mesmo com a urbanização. Ela tem uma estrutura que contribuiu para que o homem saísse do campo para ir para a cidade. Quem não tinha terra, saiu do campo e foi para a cidade. Ela é concentrada, a minoria da população detém a maior parte e as melhores terras agricultáveis,
E ela hoje ainda é um problema, e hoje é um problema social no meio rural. Também, claro, passa a ser um problema econômico. Talvez, se tivesse sido feita uma reforma agrária, a potencialidade brasileira no agronegócio seria ainda maior, pois envolveria os pequenos produtores também. Qual é o problema do agronegócio hoje no Brasil? Só os grandes produtores participam e não tem a participação dos pequenos produtores. Bom, gente, esse aqui é um conceito básico, ele é um conceito até, de certa forma, internacional, modo rural. Sabe o que vai ser modo rural? Eu gosto de simplificar o conceito básico de modo rural como a propriedade que dê para manter uma família. Ela não tem um tamanho fixo, ela varia de região para região, de época para época. Hoje, o que é uma pequena propriedade, hoje, no futuro, poderá ser considerada uma grande propriedade, dependendo da atividade agrícola e dependendo da inovação tecnológica. Eu vou ler o modo rural para vocês, que é uma unidade de medida agrária expressa em hectare que busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica, a forma e as condições do seu aproveitamento econômico. É uma propriedade com capacidade de sustentar uma família. Por que eu digo que ela depende da região, da tecnologia e do momento? Uma propriedade, por exemplo, para um produtor de cebola, 20 hectares é muita terra. Mas se esses mesmos hectares for utilizado para a criação de gado bovino, é pouco. Uma propriedade boa para ser suficiente na criação de gado deve ter no mínimo 100 hectares. Então, na atividade, na pecuária de bovino, um modo rural seria de 100 hectares. Já para uma plantação de cebola, 10 hectares é suficiente. A mesma coisa vale para a criação, para a pecuária suína ou para a avicultura. Os lotes são menores. Por isso que não há uma definição fixa sobre o tamanho do modo rural. Bom, quanto aos imóveis rurais, que são as propriedades, nós temos algumas características aqui. O primeiro deles é o minifúndio. O minifúndio corresponde a uma propriedade inferior ao modo rural, ao modo fixado para a região. Esse é o modo rural fixado da região, que se localiza e para o tipo de exploração que nela ocorre. Os minifúndios possuem quase sempre menos de 50 hectares de extensão, embora sua média seja de 20 hectares. Aqui volta novamente aquela questão que eu falei para vocês. O modo rural ele é variável, né? Geralmente ele é inferior a 50 hectares, mas ele tem uma média de 20 hectares. Mas eu digo para vocês, mesmo os 20 hectares eles podem ser questionáveis, porque depende da atividade agrícola aplicada. A pessoa pode fazer uma empresa rural com 10 hectares de terra, por exemplo, plantando pimenta. Bom, empresa rural é um imóvel explorado de forma econômica relacionado a uma área que chega no máximo 600 modos rurais. A área média dessas empresas são de 220 hectares. Aqui está o conceito básico de empresa rural, né? Elas têm uma formalidade junto à Receita Federal, por exemplo. Elas emitem o poder, por exemplo, de emitir nota fiscal. Certo? Funcionam no critério de uma empresa como um supermercado. Que você entra no supermercado, você passa no caixa, paga o produto e recebe seu cupom fiscal. A empresa rural tem isso. Ela tem essa formalidade. Mesmo que ela trabalhe com certificação sanitária. Latifúndio. Agora vamos falar do latifúndio. Tem o latifúndio por exploração, que também vai de 1 a 600 módulos, mas é mantido inexplorado em relação a possibilidades físicas e econômicas sociais do meio com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado. É uma propriedade
que ela está lá para reserva de mercado, para ser vendido, mas ela tem pouca produtividade, ou quase nenhuma, certo? Nós temos também o latifúndio por dimensão. Esse já são imóveis que podem ser explorados, certo? Mas muitas vezes são explorados de forma não racional, também no máximo 600 módulos, com a área que no máximo chega a 600 módulos rural, mas possui uma dimensão superior a 600 módulos. Não sei se expliquei bem para vocês. Qualquer coisa vocês parem aí e leiam. Bom, gente, aqui é um problema que eu comecei a falar desde o início da nossa aula, que é a questão da reforma agrária. O Brasil não fez reforma agrária, historicamente pagou um preço por isso, porque hoje nós temos uma urbanização consequência dessa reforma agrária. Que eu digo essa urbanização, consequência os problemas urbanos são consequência da falta de uma reforma agrária lá no passado. Como não foi feita a reforma agrária, a população rural brasileira migrou rapidamente do campo para a cidade. E a cidade não tinha estrutura para receber essa população. Ok? Aqui, esse item abaixo aqui, me chama a atenção, que é reforma agrária, e a gente precisa realmente romper com esse preconceito, que reforma agrária não é somente distribuição de terra ou redistribuição de terras, mas trata de um processo de mudança na estrutura do campo. Por exemplo, levar tecnologia para o homem do campo, para a agricultura familiar, para que possa produzir com maior competitividade. Ou levar energia elétrica, levar melhoria habitacional para o homem do campo. Isso é reforma agrária também. Então vamos ter um cuidado para a gente não confundir, para não confundirmos reforma agrária somente com distribuição de terra. É claro que a redistribuição de terra ela existe, e em muitos locais ela é necessária, mas ela não é a única necessidade da reforma agrária. E nem a reforma agrária é somente isso, porque pode ocorrer o que chamamos de reforma fundiária. Aí os outros itens aí, a questão da transformação social, a melhoria de vida para o trabalhador rural. Claro, aumenta a produtividade. E aí, como eu falei para vocês, o apoio tecnológico e de infraestrutura. Infraestrutura é quando se fala, por exemplo, da melhoria das estradas rurais, para que o trabalhador possa escoar sua produção, né? E aí, logo aqui vocês veem um pouco sobre a luta pela reforma agrária. Ela não é recente, ela começou lá nos anos de 1950, 1960, em Pernambuco, né? Aí, claro que ocorreu uma interrupção pela ditadura militar, e hoje nós temos o maior símbolo de luta pela reforma agrária, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o famoso MST. Aqui está a relação de alguns tipos de mão de obra utilizado no meio rural. Caso ele tenha um parceiro, onde ocorre um determinado tipo de pagamento, tem uma forma de pagamento, caso aqui são as cotas combinadas entre o parceiro e o proprietário, o camponês, que aí é a própria família rural, certo? O pequeno produtor produz para subsistência e comercializa o excedente de produção, ele envolve todos os membros da família. O arrendatário é aquele que aluga a terra, ele paga um valor e ele, durante um período, e ele pode plantar o que ele quiser, né? E nós temos aí o boia fria, também conhecido como corumba. Boia fria tem esse nome, que é aquele trabalhador que mora na cidade e ele geralmente está em trabalho temporário, onde ele sai de madrugada
em transporte, como por exemplo ônibus ou mesmo caminhões. Hoje o transporte de pessoas em caminhão já está sendo proibido, mas frente de ônibus, ele vai para o campo trabalhar durante o dia e ele leva a comida. E a comida, ele faz a comida de madrugada, a comida que no meio-dia que ele vai almoçar, a comida já está fria. E ele chama de boia. E aí foi popularmente apelidado de boia fria. Outra relação, o assalariado permanente, esse que é o trabalhador contratado com carteira assinada dentro das regras trabalhistas. O posseiro é aquele que tem a propriedade, uma terra já pública, ele planta, mas ele não tem a documentação. Ele é chamado de posseiro. O grileiro é o latifundiário que ele falsifica documentos para tomar posse da terra. Geralmente ele está em conluio, quer dizer, combinado com os órgãos oficiais, como por exemplo cartórios. E aí ele invade as terras, quase a terra indígena, terras de quilombolas, entre outros. Certo? Os jagunços é o capanga, popularmente capanga, pessoas contratadas para policiar, e aí o policial está entre aspas, porque ele não é a polícia, mas ele exerce a força como fosse polícia, certo? E inibir as ações dos poceiros, né? Ou expulsar os poceiros de suas terras, mesmo o poceiro tendo chegado antes. E semi-escravidão, infelizmente esse conceito não é para existir, mas infelizmente existe, é o trabalho infanto-juvenil e escravidão por dívida no campo. Hoje é muito comum as relações de trabalho análoga a escravo. Aqui no Maranhão mesmo tem até um projeto oficial para trabalhar nas escolas, a questão do escravo nem pensar, que são reflexões sobre o trabalho escravo por dívida e o subemprego. Está aqui um pouco das referências. Certo? Gente, é isso. Aqui eu filtrei o máximo que eu podia para simplificar a minha aula. E é isso, gente. Agora, assim, mostrando minha cara para vocês. Qualquer coisa, consulta outras fontes. Internet tem muita informação sobre esse tema. Certo? A internet... Ó, gente, vou olhar para o lado aqui porque passou uma pessoa aqui na minha janela aqui. Não deu para atrapalhar. Internet tem, o livro de vocês também tem. Geralmente os livros de ensino médio, todos eles têm texto abordando essa questão. Certo? Se vocês tiverem contato com alguém do movimento do MST, pode conversar com eles também. Também tem alguém que é um fazendeiro, pode conversar também, perguntar, ser curioso sobre essa atividade agrícola. Como um trabalhador rural também é outra pessoa que pode dar muitas informações para vocês. Ok, então por hoje eu estou finalizando esse vídeo e até a próxima aula, ou até o próximo vídeo. Certo? Estudem e vamos lá. Tchau.